Olá, estamos de volta e vamos abordar nessa aula a função social da fotografia. A fotografia é uma mídia com a qual todos estamos habituados, mas não foi sempre assim. No início do século passado, ser fotógrafo era uma profissão de prestígio e os momentos destinados para uma foto de família eram raros. Geralmente, o dia era marcado com antecedência, as pessoas usavam a melhor roupa e apareciam sérias e com muita pose nas fotografias. Uma reflexão interessante está em saber um pouco da história da fotografia com relação ao seu uso social. Hoje, a nossa sociedade está imersa em imagens. Nas redes sociais, por exemplo, as pessoas postam de tudo. Tem cada foto que chega a ser cômico, não é mesmo? Com os equipamentos portáteis integrados ao celular e à internet, qualquer pessoa em qualquer lugar pode produzir uma imagem e publicar rapidamente. Porém, para entendermos a evolução social do uso da fotografia, precisamos voltar para o início das reflexões sobre essa temática. O primeiro estágio do discurso fotográfico esteve ligado à ideia de que a imagem fotográfica representava o real. Essa ideia estava apoiada na semelhança existente entre a foto e o seu referente. Recoberta pelas noções de similaridade e realidade, a fotografia se ligava à verdade como um documento que garantia autenticidade ao objeto. Era a ideia de espelho do mundo. A imagem, construída por meios e processos mecânicos e físico-químicos, ganhava estatuto de imitação da realidade. Ainda hoje, a ação de uma imagem fotográfica sobre a subjetividade humana permanece carregada do indício de veracidade, pois se trata de uma concepção cultural que é difícil de ser desfeita. Quantas vezes já vimos situações em que pessoas querem provar fatos por meio de fotografias? Ao nos depararmos com uma foto, subsiste ainda um sentimento de realidade, do qual é difícil de nos livrar. A esse respeito, Barthes diria que a fotografia, de um ponto de vista fenomenológico, o poder da autenticidade sobrepõe-se ao poder da representação, demonstrando que, de fato, como diz o ditado, culturalmente uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E é aí que as imagens publicitárias, por exemplo, estão cheias de realidades forjadas e alteradas por softwares especializados. Essas características fazem com que uma fotografia assuma funções distintas, de acordo com os elementos presentes, a ambientação e a intenção com que foi produzida. Uma foto pode assumir ou ser feita com uma função histórica ou documental. Por exemplo, as fotos antigas de cidades, casas e pessoas atualmente podem ser utilizadas para analisar o contexto arquitetônico de um determinado período e região. Muitas pesquisas científicas se utilizam de imagens para discutir certas temáticas. Veja essa imagem, por exemplo, que mostra o centro de uma grande cidade no início do século XX. Por meio dessa imagem, urbanistas, engenheiros e administradores podem obter informações importantes sobre como se deu o desenvolvimento e crescimento da cidade, quais os edifícios históricos relevantes, o que funcionava em alguns lugares, como se organizava o trânsito, como os hábitos culturais da época se refletiam na vida cotidiana, entre outras informações preciosas. Uma foto também pode assumir uma função de registro de fatos importantes para a vida das pessoas em geral, que são produzidas sobre fatos sociais ou ambientais, servindo como suporte para matérias jornalísticas. Essas imagens são chamadas de fotos jornalísticas e são produzidas por fotógrafos que são especializados, que possuem um olhar sobre a realidade que permite que eles registrem os fatos no instante em que eles ocorrem. São pessoas contratadas para fazer coberturas fotográficas de fatos e eventos sociais. Veja essa fotografia. Ela se encaixa na categoria jornalística. Correu o mundo e foi publicada por inúmeros veículos de comunicação. Foi tirada por alguém que observava a tragédia do World Trade Center. O autor da foto deixou a imagem para domínio público e não fez questão de se identificar. Simplesmente registrou uma pessoa que caiu ou se lançou em um momento de desespero, divulgando ao mundo detalhes de um fato histórico inesquecível que quase provocou a Terceira Guerra Mundial. Atualmente, com as facilidades da convergência de mídias e dispositivos que acessam a internet em qualquer local, pessoas comuns podem ser fotógrafos em potencial. É frequente ver em redes sociais e até em grandes veículos de comunicação fotos produzidas por cidadãos comuns que estavam na hora certa e no lugar certo.
Conforme destaca Alegre, o estudo da imagem é fundamental para o entendimento dos múltiplos pontos de vista que os homens constroem a respeito de si mesmos e dos outros, e dos seus comportamentos, pensamentos, sentimentos e emoções em diferentes experiências de tempo e espaço. Mas essa autora também adverte que a imagem, pelo seu caráter múltiplo, exige uma análise não só na sua dimensão histórica e sociológica, mas também na dimensão cognitiva e subjetiva da imagem. As fotografias podem ser uma demonstração de arte, para apreciação segundo escolas de expressão artística. A fotografia artística se consolidou como um ramo da fotografia com alguns fotógrafos que são artistas da imagem. Uma fotoarte possui o mesmo status que uma pintura ou uma escultura. Existem exposições de fotografias em galerias de arte produzidas por fotógrafos que se especializaram nessa modalidade. Por exemplo, um fotógrafo muito conhecido e divulgado em diversos países, que é brasileiro, é o Sebastião Salgado. Se vocês pesquisarem lá na internet, vocês podem encontrar várias fotos dele. O estilo dele é reconhecido e ele é forte em função do apelo emocional e crítico que as suas imagens possuem. Observe essa foto de crianças africanas vestidas como manda a tradição tribal. Para elas, trata-se de algo do dia a dia. Para nós, é uma representação de costumes muito diferentes dos nossos, uma manifestação cultural, uma foto artística, que provoca um olhar mais atento e curioso, que nos leva a imaginar a vida das pessoas, como pensam e o que valorizam. Nos transporta para um recorte, para um pequeno instante da realidade dessas crianças, nos fazendo imaginar muitas coisas. Falamos da foto histórica, jornalística, artística e agora vamos abordar a foto publicitária, que é produzida em estúdios fotográficos ou mesmo externamente, mas com todo o cuidado técnico para dar publicidade a algum produto. As fotos da moda também se encontram nessa categoria. Veja um exemplo de foto publicitária. Nessa foto, vemos o making-of da cena. A fotógrafa coordenando as posições, vendo o melhor ângulo e produzindo uma imagem adequada para a finalidade publicitária. É uma realidade forjada, produzida para criar um ambiente que encante e que valorize o figurino. As grifes de moda utilizam muito esse tipo de fotografia. A foto publicitária segue diretrizes estéticas mais rígidas. Não pode ser uma foto tirada ao acaso. A ambientação é pensada, a maquiagem, o cabelo, a luz, o caimento do tecido, as poses da modelo, tudo é pensado para vender uma imagem desejável que estimule o consumo. Mesmo que a vida de quem irá comprar não tenha relação alguma com aquela imagem, a ideia é gerar o desejo de comprar por meio do estímulo de situações que gerem bons sentimentos, uma autoimagem positiva. Como se a consumidora pudesse se transformar naquela pessoa, naquela situação e se colocar no lugar da modelo. Independente da função e do tipo da fotografia, existem cuidados para que se obtenha uma boa foto. A técnica para a produção de uma imagem deve seguir 3 itens: enquadramento, plano e ângulo. Outros elementos também são considerados, por exemplo, uma imagem com a fusão de fundo é desagradável e pode roubar a atenção do centro de interesse. O ideal é simplificar as fotos e reforçar o centro de interesse selecionando fundos simples, evitando assuntos não relacionados com o assunto principal. Na próxima aula abordaremos com mais detalhes esses aspectos técnicos da produção da fotografia. Independente do tipo de fotografia, os estudos nessa área definiram classificações, princípios e conceitos que são importantes para que a gente conheça, mesmo que a gente não seja especialista no assunto. Conhecer esse universo com certeza vai mudar a forma como você verá as fotografias daqui para frente. Nessa aula, ao abordar a função social da fotografia, nos tornamos mais conscientes dos diversos usos que as imagens, eternizadas nas fotos, assumem no nosso dia a dia. As intenções, quando se produz uma foto, são diversas e vão além das análises rápidas e de senso comum que às vezes a gente faz no dia a dia. Apreciar uma fotografia como arte, buscar entender o que ela nos remete, é como apreciar uma pintura ou uma poesia. Para além de saber aquilo que o autor quis dizer, importa a interpretação que cada um tem e como essas imagens mexem conosco,
nos levam a refletir e retratam um determinado contexto histórico, social e cultural. Terminamos essa aula com um desafio. Procure lá na sua casa ou em outro lugar e abra uma revista qualquer e busque uma imagem publicitária, buscando perceber a mensagem que está nas entrelinhas, aquilo que não é dito no slogan associado ali naquela publicidade, os valores que são vendidos juntos com aquela imagem. Procure discutir sobre o assunto com outras pessoas e veja como a fotografia inspira múltiplas interpretações. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.